emocional e a gente tem o nosso lado mais racional, ou seja, é sempre a nossa constante briga entre razão e emoção. Este equilíbrio entre a nossa razão e emoção é o que acaba causando doenças, tanto para nós quanto para os nossos cães. Como veterinário há tantos anos, né, atendendo pessoas, e é sempre comum que quando a pessoa tem um problema de saúde com o seu animalzinho, a pessoa fica desesperada, a pessoa fica aflita, a pessoa fica fora de si, porque ela está com o emocional abalado em ver o animal doente. E quando a gente está com o nosso emocional muito abalado, a gente acaba por não ter tanta razão em compreender a origem do problema. E é por isso que eu digo que ter a saúde ou preservar a saúde do nosso cão, ela pode ser muito mais simples do que as pessoas imaginam. Se a gente simplesmente conseguir manter um pouco mais desse equilíbrio entre a nossa razão e a emoção. Quando eu não era veterinário, antes de eu ser veterinário, né, quando eu era criança, adolescente, e eu tinha vários animais, eu tinha vários cães, eu era exatamente essa pessoa, desequilibrada emocionalmente, porque você não tem conhecimento sobre como cuidar corretamente do problema. Então, se você vê um animal sangrando, se vê um animal com machucado, se vê um animal vomitando, você age pela emoção em querer cuidar, em querer resolver o problema do nosso cão. E isso é o que afasta você da cura do seu cão. Quanto mais emocionado, quanto mais emoção você tiver para tentar resolver o problema de saúde do seu cão, menos racional você vai ser nas suas atitudes. E é por isso que a gente, quando não tem o conhecimento sobre como cuidar do nosso cão, a gente age pela emoção e a gente traz vários problemas, a gente causa vários problemas de saúde para o nosso cão. A gente comete vários erros. Então eu vou explicar para vocês nessa live um dos principais erros que você pode cometer, ou talvez você esteja cometendo com o seu cão, que é o que está gerando problemas de saúde e doenças no seu cão, beleza? Uma live gratuita para estar aqui com vocês, sabadão de manhã, para tentar ajudar todos. Sejam todos muito bem-vindos. Simone, Cássia, Maria, Marli, Amanda, obrigado pela participação de todos vocês. Quem puder dar o seu joinha, dar seu like ou compartilhar esse vídeo com outras pessoas, agradeço demais. Inclusive, sempre que você chegar em um vídeo nosso aqui, comenta aqui embaixo de que cidade você nos assiste, tá? Tô me esforçando demais para trazer conteúdos novos, conteúdos dinâmicos, que realmente possam ajudar você, que possam realmente ajudar pessoas que têm cães, pessoas que gostam de animais, que querem cuidar realmente dos animais, né? E muitas vezes as pessoas moram em lugares que não têm acesso a um bom profissional, não têm acesso à informação. Então eu quero chegar nesses lugares. Eu preciso e conto com a ajuda de vocês para chegar no máximo de lugares, de casas possíveis, para levar informação de qualidade que possa realmente salvar vidas, que possa realmente preservar a saúde dos animais. Beleza? Aguardo os comentários de vocês aqui, beleza? Obrigado, Cássio, obrigado, Mate, Matheus, Marli, obrigado a todos, tá? Vamos lá então. Um dos maiores erros que a gente comete por tentar ser emocionado ao cuidar do nosso animal, quando a gente quer muito que o nosso animal seja saudável, que a gente quer muito que o nosso animal viva bem, o maior erro de longe, eu como veterinário atendendo pessoas com animais com problemas de saúde crônicos, de longe, o maior problema é excesso de alimentação. Eu creio que um dos maiores traumas, ou maiores medos que o ser humano tem, que as pessoas têm na atualidade, hoje, novembro de 2025, eu acredito que um dos maiores medos que as pessoas têm é o medo de passar fome. E, portanto, se você tem medo de passar fome, medo de chegar em uma situação extrema, de guerra, de crise, de conflito, de problema, onde você chegue ao ponto da escassez de não ter alimento, você tende a fornecer ao seu cão também condições para que ele nunca passe fome. E aí o nosso conceito entre passar fome é diferente de fornecer os alimentos necessários. Uma coisa é você comer o que é necessário para você viver. Uma coisa é você comer o que é necessário para você manter a sua vida saudável.
Outra coisa é você comer para não passar fome. E o nosso animal, como a gente não consegue medir o quanto de energia que esse animal gasta por dia, a gente não consegue mensurar qual é o gasto energético desse cão, qual é o nível de atividade física que esse cão tem, a gente não consegue analisar quanto de alimento meu cão precisa para não passar fome. Quanto que é o mínimo necessário que meu cão precisa para se manter bem, para se manter saudável. A gente não consegue medir isso. E aí, nesse medo de errar, o que a gente pensa? Para não errar para menos, eu prefiro errar para mais. E isso é algo que não acontece na natureza. Eu te desafio, ou melhor, eu te convido a observar mais a natureza, a observar mais os animais selvagens, os animais soltos, os animais livres. Eu te convido a assistir documentários sobre a vida animal, documentários onde você nota os animais na sua essência, os animais no seu dia a dia, que é onde você vai conseguir observar que os animais, eles não comem em excesso. Eles comem estritamente o necessário para o dia a dia deles. Eles não comem para... eles não saem procurando alimento se eles não têm necessidade. Ele sai para buscar alimento quando ele tem necessidade. Ele consome o alimento que vai fornecer a ele a quantidade de calorias, a quantidade de nutrientes que ele precisa para passar mais um dia de vida. Os animais que vivem em áreas mais remotas, que tem o inverno muito severo, esses animais, no período que antecede o inverno, eles tendem a buscar mais alimento para fazer uma reserva e passar o período de crise sem se preocupar, mantendo a reserva energética. E nós, no nosso dia a dia, hoje, humanos, a gente tem a disponibilidade de recursos a todo tempo. Você consegue comprar frutas qualquer dia do ano, qualquer época do ano. Você consegue comprar alimentos qualquer época do ano. E você consegue fornecer alimento para o seu animal qualquer época do ano. Só que a gente ainda tenta humanizar o nosso animal, fornecendo a ele um número de refeições acima do que ele tem necessidade. É isso a chave que adoece o nosso cão. Um dos principais fatores que gera aumento de células inflamatórias, aumento de compostos tóxicos no nosso cachorro, no nosso dia a dia, é um número de refeições elevados. E um número de refeições que a gente fornece para o nosso cão, que ele come mais do que ele precisa para manter a gasto energético corporal. E aí as pessoas se chateiam quando o animal não come, ou quando o animal come pouco. A pessoa fica chateada, a pessoa fica aflita, a pessoa me manda mensagem pedindo ajuda, mas doutor, meu cachorro comeu pouco, mas doutor, meu cachorro não quis comer hoje, mas doutor, meu cachorro só comeu à noite. Gente, não tem problema algum. Não tem problema algum o seu cachorro ficar 1, 2 dias sem comer. Deixa ele. Respeita o corpo do seu cão, respeita a natureza do seu cão, respeita o gasto energético que o seu cachorro tem. Não fica tentando inventar agrado, petisco, molinho, carninha, obrigando o seu cão a comer se ele não tem necessidade. E aí está a questão. Se o seu cão não está doente, seu cão não tem doença e ele também não tem fome, deixa ele. Ele está sinalizando que ele não precisa de alimento. Ele está sinalizando que ele não teve gasto energético. Quem aqui, comenta para mim, digita aí 222 para mim. Quem aqui respeita o próprio cão? Quem aqui faz apenas uma refeição por dia para o cachorro? Comenta aqui embaixo. Comenta 333 se você faz mais do que 2 refeições por dia para o seu cachorro. Comenta aqui se você fica chateado quando o seu cão não quer comer. Comenta aqui se você fica sentido o dia que seu cão rejeita uma refeição. Comenta aqui
Quem tem esse lado emocional muito aguçado para cuidar do cão e tem dificuldade de racionalizar, de agir com um racional equilibrado para compreender que o cachorro não está doente. Quem aqui consegue olhar para o cachorro e perceber que o seu cachorro está saudável? Esse é o ponto, gente. Se vocês entenderem isso, vocês vão perceber que a sua vida vai mudar. A sua vida vai ficar mais leve, simplesmente por não tomar o problema dos outros, seu problema, por não querer que os outros à sua volta façam aquilo que você quer fazer, aquilo que você acha certo. Quem aqui nunca brigou com algum parente, com filho, com marido, com esposa, com mãe, com pai, com vô, com tio, porque a pessoa que tomou uma decisão diferente da que você tomaria? Quem aqui nunca não teve essa questão? E essa mesma atitude a gente traz para o nosso cão. E aí eu quero que meu cão coma todo dia que eu oferecer alimento para ele. Ele não pode recusar alimento, ele não pode deixar de comer, ele não pode reduzir a quantidade de alimento. Isso é um dos principais fatores que adoece seu cão. Isso é um dos maiores fatores que aumenta o número de células inflamatórias no seu cachorro. Eu vou fazer uma outra live ainda, talvez amanhã, explicando sobre alguns componentes, alguns ingredientes da alimentação diária que a gente oferece ao nosso cão, que são os maiores problemas para gerar processos inflamatórios. Por exemplo, a gente tem um equilíbrio alimentar do nosso cão. Qual que são os ingredientes, a composição saudável de alimentação do meu cachorro? Fibras, carboidratos e proteínas. Certo? Coloca aqui embaixo. Escreve para mim aqui. Fibras, carboidratos e proteínas. Escreve esses 3 componentes. É isso que o seu cachorro precisa comer. Você quer um balanceamento bem, a grosso modo, um balanceamento padrão? 50% de proteína, 25% de carboidratos, 25% de fibras. Se você fornecer esse tipo de composição de alimento para o seu cão, inclusive eu tenho um curso de alimentação onde eu ensino todos esses quesitos, esses balanceamentos. Está lá no nosso site, dicadoveterinário.com. Inclusive eu convido vocês a assinarem o nosso clube. Porque muitas vezes você não tem ninguém que te oriente, você não tem ninguém que fique te ajudando, ou alguém que possa te dar os vídeos corretos, alguém que possa te orientar. Você às vezes não tem ninguém que te ensine essas coisas com mais passo a passo. E eu sei que a gente tem dúvida no dia a dia, a gente quer conversar com alguém. A gente tem um grupo no WhatsApp lá no nosso clube, os membros do nosso clube mantêm acesso, suporte aos alunos comigo. Então você vai pagar um valor, pequeno valor todo mês, você vai ter acesso a todas as aulas, todos os vídeos personalizados, tirar dúvidas. Eu consigo te ajudar, mas vem para o nosso clube, você vai aprender tudo passo a passo. E lá tem várias aulas explicando isso aqui. Mas para resumir, para quem não está no nosso clube, para você entender. Fibras, carboidratos e proteínas. Toda vez que você for alimentar o seu cão, bom dia, Márcia, seja bem-vinda, viu? Obrigado pela sua presença e participação constante aqui com a gente, tá bom? A Márcia, a Cássia Jardim é do nosso grupo VIP, obrigado pela participação. Yolanda, Amanda, obrigado a todos, tá bom? Então, entendam o seguinte, fibras, carboidratos e proteínas. Todo dia eu vou alimentar meu cão, eu tenho que ver qual é a fonte de proteína, qual é a fonte de fibra, qual é a fonte de carboidratos. Só que os carboidratos são os maiores vilões da alimentação do meu cachorro. Porque o excesso de carboidratos, o carboidrato é um alimento que ele vai ser utilizado pronto uso. Se o seu cão não tem atividade física, se o seu cão não tem uma atividade intensa, ele comer muito carboidrato, isso é o que predispõe a processos inflamatórios. Tumores, cânceres, inflamações, eles se alimentam de carboidrato. Então, se eu forneço muitos carboidratos para o meu cachorro, como que eu vou curar uma otite? Como que eu vou curar uma infecção ocular? Como que eu vou curar uma infecção respiratória? Como que eu vou curar uma dermatite, uma otite? Não tem como, gente. Porque eu forneço muito alimento para o meu cão todos os dias, não respeito o corpo do meu cão, não estimulo a atividade física e dentro da alimentação que eu forneço para ele, eu forneço um alimento rico em carboidrato. Ou seja, é a fórmula mágica do insucesso. Agora eu digo para vocês, quanto custou essa informação para você? Nada. É por isso que ninguém faz. É por isso que ninguém executa. Agora, se eu só contasse isso para você, depois que você fizer a consultoria comigo, eu só vou te contar se você fizer o meu curso. Eu só vou te contar se você fizer a consultoria comigo.
aí você talvez aplique, aí você vai dar valor para a informação. Mas como eu estou te contando aqui numa live gratuita para todo mundo, ninguém vai executar isso, ninguém vai dar o mínimo valor para essa informação. E a pessoa prefere ir lá pagar R$1.000 por especialista dermatologista, especialista endocrinologista, especialista ortopedista, neurologista, sabe? Oftalmologista. Sabe, as pessoas querem pagar mais caro, fazer mais exames mais complexos para procurar chifre na cabeça do cavalo, para procurar mais problema, para pagar mais caro num remédio, para comprar um remédio mágico importado que custa muito caro. Porque elas não querem dar valor ao que é simples. Elas não querem dar valor ao que é o básico. Aí a pessoa acha R$47 por mês caro para ter suporte, para ter acompanhamento. E ela acha barato pagar R$1.000 na consulta, mais R$1.500 no exame, mais R$4.000. Gente, eu faço as consultorias online aqui pelo WhatsApp todos os dias. Pessoas do mundo, e pessoas que chegam para mim que já gastaram 10, 12, 15, 20 mil dólares em tratamentos e não teve resultados. Então, resumindo, pega essa chave para vocês. Pega essa chave e aplica isso no seu dia a dia. Respeita o corpo do seu cão, respeita a quantidade de alimento que ele necessita. Balanceie a alimentação do seu cão com esses ingredientes, tá? E tenta estimular o máximo possível dentro da sua rotina para que seu cão tenha mais atividade. Beleza? Quem gostou da live, digita aí 10, 10, 10. Quem puder compartilhar, agradeço demais. E sempre comenta aqui embaixo, eu leio todos os comentários de vocês. Comenta aqui embaixo os temas de vídeos, de dúvidas, de perguntas que vocês tiverem. Pode mandar as perguntas, pode mandar as dúvidas. Eu vou responder para você. Eu vou gravar novos vídeos, novas lives para responder sua dúvida, a sua pergunta. Ao pessoal que é membro aqui do nosso YouTube, eles têm acesso algumas aulas do nosso curso, eles têm acesso a uma área para poder tirar dúvidas de forma mais rápida. Então, claro que eu consigo dar uma atenção mais rápida, mais precisa para esses comentários. Quem não é e não tem condição de ser membro aqui no YouTube, não tem problema. Tem um pouco mais de paciência, mas o vídeo vai vir, as respostas vão vir, tá? E para quem quer falar diretamente comigo pelo WhatsApp, também existe um custo, mas é acessível, uma forma de você ter mais da minha atenção e ter mais do que eu tenho para te oferecer dentro do nosso clube Dica do Veterinário. No nosso site, tem aqui embaixo, tem a descrição do nosso site, tem aqui embaixo as consultorias, tem aqui embaixo o nosso clube. Estou sempre à disposição de vocês. Um grande abraço a todos, dá seu joinha, ótimo final de semana. Amanhã estarei de volta lendo os comentários de vocês para fazer uma nova live com novas aulas mais profundas, mais passo a passo. Valeu, até mais.